Hoje, 9 de julho, é uma data gravada na história do Brasil, especialmente em São Paulo, onde marca a Revolução Constitucionalista de 1932. Um dia de luta, coragem, mas também de sombras. Além das batalhas políticas, há histórias que ecoam no silêncio dessa data, histórias que misturam fatos reais com o inexplicável. Hoje, vamos contar duas delas, baseadas em eventos que deixaram marcas aterrorizantes. Imagine monumentos históricos que sussurram à noite ou ruas tranquilas que escondem segredos sombrios. Essas histórias não são apenas para entreter, mas para fazer você olhar ao redor com outros olhos. O 9 de julho não é só um feriado, é um portal para o desconhecido. Prepare-se, o que você está prestes a ouvir vai mexer com sua imaginação e talvez até com sua coragem. Vamos começar com um relato que aconteceu bem no coração de São Paulo, onde o passado ainda caminha entre nós. Era 9 de julho de 1966, uma noite fria e nevoada no Parque Ibirapuera, em São Paulo. O ar estava pesado, carregado com o cheiro de terra úmida e o som distante do vento cortando as árvores. Eduardo, um fotógrafo freelance de 25 anos, ajustava sua câmera Nikon sob a luz pálida dos postes que mal iluminavam o caminho. Ele fora contratado por um jornal local para capturar imagens do obelisco do Ibirapuera, o monumento erguido em memória dos heróis da Revolução Constitucionalista de 1932. A data era especial, marcada por uma cerimônia discreta em homenagem aos combatentes, e Eduardo, apaixonado por história, sentia uma mistura de excitação e reverência. O obelisco, com suas linhas retas imponentes, parecia um gigante silencioso, observando a noite com uma presença quase viva. Ele sempre admirara o monumento, mas naquela noite algo parecia diferente. O parque, geralmente vibrante, estava deserto, e um silêncio inquietante dominava o ambiente. Eduardo caminhava lentamente, os sapatos rangendo contra o cascalho. Ele sentia um peso no peito, uma sensação que não explicava, como se o ar estivesse mais denso ao redor do obelisco. O vento soprava abaixo, carregando murmúrios indistintos que pareciam vir de todas as direções. Ele riu de si mesmo, tentando afastar o desconforto. É só o frio, pensou, ajustando o casaco de lã. Mas, ao erguer a câmera para o primeiro clique, notou algo estranho. A lente parecia embaçar, mesmo estando limpa. Ele esfregou o vidro com um pano, mas o visor continuava a mostrar uma névoa sutil, como se algo estivesse entre ele e o monumento. Intrigado, ele disparou a foto, o flash cortando a escuridão. Ao checar o visor, a imagem estava clara, mas o coração de Eduardo acelerou. Ele poderia jurar que, por um instante, viu uma silhueta humana no canto da lente, onde não havia ninguém. O fotógrafo continuou, movendo-se ao redor do obelisco para capturar diferentes ângulos. Cada clique parecia mais difícil, como se a câmera resistisse. Então, ele ouviu um sussurro baixo, quase inaudível, misturado ao vento. Eduardo! O som era claro, mas impossível. Ele girou o corpo, os olhos varrendo o parque. Nada. Apenas árvores balançando e a névoa que parecia crescer. Imaginações, murmurou, tentando se convencer. Mas o frio em suas mãos não era só do inverno. Ele sentiu um arrepio percorrer a espinha, como se algo o observasse. Decidiu ignorar e focar no trabalho, mas, ao dar um passo, algo caiu no chão com um som metálico. Ele se abaixou, a lanterna tremendo em sua mão. Era uma medalha antiga, coberta de terra, com a inscrição João Ferreira, 1932. O nome não lhe era familiar, mas o objeto parecia deslocado, como se tivesse sido colocado ali para ele encontrar. Ele guardou a medalha no bolso, sentindo-a fria contra a pele, e decidiu terminar as fotos rapidamente. Naquela noite, em seu pequeno estúdio no centro de São Paulo, Eduardo revelou as fotos em sua câmara escura. O cheiro de produtos químicos enchia o ar, mas o que ele viu ao pendurar as imagens o fez congelar. Em várias delas, havia vultos que não estavam lá quando ele clicou. Figuras indistintas, vestidas com uniformes militares antigos, apareciam ao redor do obelisco. Em uma foto,
Um rosto pálido com olhos fundos parecia fitá-lo diretamente, como se soubesse que ele estava ali. O coração de Eduardo disparou. Ele verificou a câmera, procurando defeitos, mas tudo estava em ordem. As imagens não mentiam. Perturbado, ele decidiu pesquisar o nome da medalha. Na manhã seguinte, na biblioteca municipal, folheou arquivos empoeirados sobre a Revolução de 1932. Encontrou João Ferreira, um jovem soldado, morto aos 22 anos em combate. Mas havia mais. Rumores, registrados em cartas antigas, sugeriam que João fora traído por um companheiro, acusado injustamente de deserção e executado pelos próprios aliados. A injustiça da história pesou em Eduardo. Ele sentia um aperto no peito, como se a dor de João ecoasse dentro dele. Determinado a entender, Eduardo voltou ao Ibirapuera na noite seguinte, 10 de julho. A névoa estava ainda mais densa, engolindo o parque em um véu branco. Ele carregava a medalha no bolso e uma lanterna que mal cortava a escuridão. Cada passo parecia mais pesado, como se o chão o puxasse para baixo. Ao se aproximar do obelisco, a temperatura caiu abruptamente, e sua lanterna começou a piscar. O ar parecia denso, quase sufocante. Ele ouviu novamente o sussurro, mais claro agora: Eduardo, a verdade. O som vinha de trás do monumento. Com o coração na garganta, ele contornou o obelisco, a luz da lanterna tremendo. Então, ele viu uma figura parada sob o monumento, um homem em uniforme militar desbotado, o rosto pálido, os olhos fundos como poços escuros. A figura apontava para a base do obelisco, sua voz rouca ecoando: a verdade está enterrada aqui. Eduardo congelou, incapaz de se mover. O ar parecia vibrar com uma energia que ele não compreendia. A figura desapareceu, mas as palavras ficaram, repetindo-se em sua mente como um eco incessante. Eduardo caiu de joelhos, a respiração curta. Ele não acreditava em fantasmas, mas o que viu não podia ser explicado. A medalha em seu bolso parecia queimar, e ele a segurou com força, como se fosse uma âncora. Determinado a encontrar respostas, ele examinou a base do obelisco, os dedos trêmulos escavando a terra úmida ao redor de uma placa de bronze. Após minutos que pareceram horas, encontrou um pequeno compartimento escondido, coberto por décadas de sujeira. Dentro, havia um diário amarelado, as páginas frágeis, escritas à mão. As palavras contavam a história de João Ferreira, um oficial invejoso, movido por ciúmes de uma promoção, falsificou provas de deserção, levando à execução de João. O diário pertencia a um amigo de João, que testemunhou a traição, mas foi silenciado pelo comando militar. As últimas linhas eram um apelo: que minha verdade seja encontrada, para que eu possa descansar. Eduardo sentiu um arrepio, como se o próprio João estivesse ao seu lado, observando. Nos dias seguintes, Eduardo entregou o diário a um historiador conhecido, que analisou o documento com cuidado. A história foi publicada em um jornal local, limpando o nome de João Ferreira. A verdade, escondida por 34 anos, finalmente veio à tona. Após a publicação, os fenômenos pararam. As fotos de Eduardo não mostravam mais vultos, e a medalha, que ele guardava em uma gaveta, parecia menos fria ao toque. Mas algo mudou nele. Ele nunca mais voltou ao Ibirapuera à noite. O obelisco, que antes o fascinava, agora o enchia de um medo que ele não conseguia explicar. Ele sonhava com aqueles olhos fundos, com a voz rouca que pedia justiça. Às vezes, acordava no meio da noite, certo de que ouvia o vento sussurrando seu nome. Até hoje, o obelisco do Ibirapuera permanece como um marco da história de São Paulo. Mas, para quem o visita em noites de 9 de julho, há algo mais. Moradores locais contam histórias de sussurros carregados pelo vento, de sombras que se movem onde não deveriam. Alguns dizem que é João Ferreira, agradecendo por sua redenção. Outros acreditam que é um aviso: o passado não gosta de ser perturbado. Eduardo, agora um homem mais velho, nunca falou publicamente sobre aquela noite. Mas aqueles que o conhecem dizem que ele carrega um peso nos olhos, como se tivesse visto algo que não deveria. O obelisco continua lá, silencioso, mas para quem o encara sob a luz da lua, ele nunca parece estar sozinho.
A história de Eduardo no Obelisco nos levou ao coração de São Paulo, onde o passado sussurra segredos sombrios. O 9 de julho, com sua carga histórica, parece atrair o inexplicável, como se a data guardasse ecos de tragédias não resolvidas. Mas nem todo terror precisa de fantasmas para gelar o sangue. Às vezes, o horror nasce da mente humana, de obsessões que transformam vizinhos em monstros. Nossa próxima história nos leva a uma rua tranquila em Campinas, São Paulo, onde o 9 de julho de 1985 marcou uma tragédia que ainda assombra. Um crime brutal, vozes misteriosas e uma casa que nunca encontrou paz. Prepare-se, o que vem agora é uma história real, onde o medo não vem do além, mas de algo muito mais próximo. Era 9 de julho de 1985, uma noite fria de feriado em Campinas, São Paulo. A Rua das Flores, um canto pacato de casas térreas com jardins bem cuidados, estava imersa em um silêncio incomum. As famílias da vizinhança, em sua maioria, celebravam o feriado da Revolução Constitucionalista com churrascos ou reuniões discretas, mas a casa número 47, onde vivia a família Silva, parecia alheia à festividade. Antônio, 42 anos, era um contador respeitado. Maria, 38, trabalhava como costureira, e seus filhos, Ana, de 10 anos, e Lucas, de 7, eram conhecidos por suas risadas contagiantes enquanto brincavam no quintal. Eram uma família comum, sempre cumprimentando os vizinhos com sorrisos. Naquela noite, porém, algo estava errado. As luzes da casa permaneceram acesas até o amanhecer, um detalhe que chamou a atenção de Dona Clara, a vizinha idosa que morava ao lado. Ela estranhou, mas pensou que talvez estivessem recebendo visitas. Ninguém imaginava o horror que se desenrolava dentro daquelas paredes. Na manhã de 10 de julho, um carteiro, ao passar pela Rua das Flores, notou a porta da frente entreaberta. O silêncio da casa era perturbador, e um cheiro metálico pairava no ar. Preocupado, ele chamou a polícia. Quando os oficiais entraram, encontraram uma cena que chocou até os mais experientes. Antônio, Maria, Ana e Lucas estavam mortos, assassinados com uma violência brutal. Móveis estavam quebrados, o tapete encharcado de sangue, e as paredes marcadas por golpes desordenados. A autópsia revelou que a família foi atacada com uma faca de cozinha, cada membro sofrendo múltiplos ferimentos, como se o agressor estivesse em um frenesi. A brutalidade sugeria algo pessoal, mas os Silva não tinham inimigos conhecidos. A notícia se espalhou rapidamente, transformando a pacata Campinas em um palco de medo e especulação. A investigação apontou para Roberto, um vizinho de 35 anos que morava a 3 casas de distância. Ele era um homem solitário, mecânico de profissão, com olhos fundos e um jeito reservado que poucos notavam. Quando a polícia bateu à sua porta, Roberto não resistiu. Sentado em sua sala, com as mãos cruzadas, confessou o crime com uma calma que gelou os investigadores. As vozes me mandaram, disse, o olhar fixo em um ponto invisível. Eles disseram que a casa dos Silva precisava ser limpa do mal. Ele descreveu as vozes como claras, insistentes, acordando à noite com promessas e ameaças. Os policiais, perplexos, revistaram sua casa e encontraram um diário que detalhava sua obsessão. Páginas e mais páginas descreviam sinais que ele via na casa dos Silva, sombras nas janelas, risos que soavam errados, luzes que piscavam em padrões que ele interpretava como mensagens. Eles não são humanos, escreveu em letras trêmulas, sublinhando a frase várias vezes. O diário de Roberto era um mergulho em sua mente perturbada. Ele anotava horários exatos das atividades dos Silva, quando Maria pendurava roupas no varal, quando Antônio chegava do trabalho, quando Ana e Lucas brincavam no quintal. Ele acreditava que a família fazia parte de um complô sobrenatural, algo que as vozes reforçavam noite após noite. Uma entrada, escrita dias antes do crime, dizia: "O 9 de julho é o dia. Eles me escolheram para detê-los." A polícia concluiu que Roberto sofria de um transtorno mental, possivelmente esquizofrenia, agravado por isolamento e paranoia. Ele recusou a avaliação psiquiátrica, insistindo que as vozes eram reais, não delírios. O julgamento foi rápido. Condenado à prisão perpétua,
Roberto foi internado em um manicômio judiciário, onde, dizem, continuava a falar com as vozes até seus últimos dias. A casa dos Silva foi selada, as janelas cobertas com tábuas, o jardim tomado por ervas daninhas. Ninguém queria comprá-la, e os vizinhos evitavam até mencionar o número 47. Em 1987, um jovem casal, Clara e João, alugou a casa, atraído pelo preço baixo. Eles duraram apenas 3 semanas. Clara relatava barulhos à noite, portas batendo sem motivo, passos arrastados no corredor, o som de algo arranhando as paredes como unhas contra madeira. Uma noite, ela acordou com a sensação de ser observada e viu uma silhueta pequena, como a de uma criança, parada na porta do quarto que pertencera a Ana. João, mais cético, tentou explicar os fenômenos como canos velhos ou vento, mas até ele admitiu sentir um peso no ar, como se a casa estivesse viva. Eles se mudaram, espalhando rumores que atraíram curiosos, jornalistas e até médiuns. Em 1988, um médium local, conhecido como Seu Jorge, visitou a casa a pedido de um jornal sensacionalista. Ele entrou com um rosário nas mãos e saiu pálido, recusando-se a falar por horas. Mais tarde, disse que sentiu uma energia densa, como se o crime tivesse aberto uma porta para algo maligno. As vozes que Roberto ouviu não eram só na cabeça dele, afirmou, com um olhar que misturava medo e certeza. Ele sugeriu que a violência extrema deixou uma marca, algo que a casa absorveu como uma esponja. Suas palavras alimentaram as lendas, e a casa tornou-se um ponto de interesse para caçadores de fantasmas e adolescentes em busca de emoção. Outros inquilinos tentaram morar ali, mas nenhum ficou. Em 1990, um estudante universitário, Marcos, alugou a casa por necessidade financeira. Ele relatava pesadelos constantes, sempre envolvendo uma criança chorando e uma voz que sussurrava seu nome. Uma noite, ao explorar o sótão, encontrou brinquedos de Ana e Lucas, uma boneca de pano e um carrinho de madeira, arrumados em círculo, como se alguém os tivesse organizado. Marcos jurava que não os tocará. Ele também notava que as luzes piscavam em intervalos regulares, como se seguissem um código. Uma vizinha, que conhecia a história, disse a ele: "Sai enquanto pode. Essa casa não quer você." Marcos deixou o imóvel dias depois, deixando para trás até algumas roupas, tamanha era sua pressa. A Rua das Flores nunca se recuperou. Vizinhos começaram a evitar o trecho perto do número 47, especialmente à noite. Alguns relatavam sentir um frio súbito ao passar pelo terreno, mesmo em noites quentes de verão. Outros diziam ouvir sussurros, como se as vozes que guiaram Roberto ainda rondassem. A casa ganhou o apelido de Casa Silenciosa, uma ironia cruel, já que seus barulhos eram o que mais assustava. Em 1995, a prefeitura, pressionada por moradores e incapaz de lidar com a má reputação, demoliu a casa. O terreno foi limpo, mas permanece vazio até hoje, um espaço estéril onde nem ervas crescem com vigor. Crianças da vizinhança evitam brincar ali, e os mais velhos contam que, em noites de 9 de julho, o ar no terreno fica mais pesado, como se carregasse o eco de uma tragédia que nunca se resolveu. O caso dos Silva permanece envolto em perguntas. Era Roberto apenas um homem consumido pela loucura, ou algo mais sombrio o guiou naquela noite de 9 de julho? Alguns acreditam que a data, com sua carga histórica de luta e sangue, atrai energias que despertam o pior em certas mentes. Outros dizem que a casa era o problema, um lugar onde o mal encontrou morada muito antes dos Silva chegarem. Até hoje, quem passa pela Rua das Flores à noite prefere apressar o passo. O terreno vazio não responde, mas seu silêncio fala alto demais, como se guardasse as vozes que nunca encontraram paz. Essas histórias, marcadas pelo 9 de julho, mostram que o terror pode estar mais perto do que imaginamos, nos monumentos que visitamos, nas ruas onde caminhamos. O obelisco do Ibirapuera, com seus sussurros de um passado injustiçado, e a Rua das Flores, onde a violência deixou cicatrizes que o tempo não apagou, nos lembram que o 9 de julho carrega mais do que história. Ele guarda segredos que misturam o real com o que não explicamos, deixando-nos com perguntas que ecoam na mente. A Revolução de 1932, com sua luta e sangue, parece ter aberto portas que ainda não se fecharam, seja para espíritos inquietos ou para as trevas que habitam a mente humana.
Essas histórias nos desafiam a olhar além do feriado, a perceber as sombras que dançam onde a luz não alcança. Você já sentiu algo estranho em um 9 de julho? Já ouviu um sussurro que não explica, ou passou por uma rua que parecia viva? Compartilhe sua história nos comentários, queremos saber o que te arrepia. E se essas histórias mexeram com você, não guarde o medo só para si. Compartilhe este vídeo com quem ama um bom susto, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais relatos que vão fazer você pensar 2 vezes antes de apagar a luz. O 9 de julho nos ensina que o passado nunca fica quieto, e o terror, às vezes, está bem ao nosso lado. O 9 de julho guarda mais do que memórias de luta. Suas sombras ainda sussurram, suas ruas ainda observam. Cuidado ao passar por um monumento ou uma casa vazia na próxima esquina. O que aconteceu nessas histórias pode estar esperando por você. Até a próxima, mantenha os olhos abertos. O 9 de julho está sempre olhando.